Estamos esperando, começando mais uma live dessa tal prosperidade. Hoje com a professora doutora Flávia Piovesan, que daqui a pouco já vai entrar. Professora Flávia, muito bem-vinda a essa tal prosperidade. Prazer é imenso da minha parte, é uma alegria poder estarmos juntos dialogando. Olha, para as pessoas que já entraram, já tem bastante gente entrando. Eu quero dar também as boas-vindas. Essa live é feita para vocês. Cesário e eu, nessa tal prosperidade, temos sempre este foco de trazer o conteúdo da mais alta qualidade. E nós temos a imensa honra, eu acho que o meu português não alcança a felicidade que eu estou sentindo, da dedicação da professora doutora Flávia Piovesan, de dedicar essa 1 hora conosco para a gente conversar sobre prosperidade e direitos humanos. Eu vou me permitir, enquanto a gente está esperando um pouquinho mais algumas pessoas entrarem, eu vou me permitir falar parte do currículo da professora Flávia Piovesan, que foi o que ela me permitiu falar. Ela me disse que ela é membro atualmente, agora em 2020, né? Estamos falando do currículo e das atividades atuais dela. Ela é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, sediada em Washington. Além disso, o que ela também me permitiu falar é que ela é professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde ela leciona na graduação e na pós-graduação as disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Também já conversamos, eu a apresentei como professora doutora e ela me deu a permissão de chamá-la de você e de Flávia. Então, saibam que este é o tratamento que ela gentilmente me permitiu chamá-la. Flávia, muitas pessoas já estão te saudando, te cumprimentando, e se nós nem começamos, eu te passo a palavra para você se apresentar e depois a gente vai para o nosso bate-papo, para a nossa reflexão sobre prosperidade e direitos humanos. Obrigado. Muito obrigada, amigo querido Marcelo. Prazer poder estar com você e com tantos amigos e amigas que eu aqui fico feliz em poder aqui perceber nas mensagens. Dizer da alegria de poder dialogarmos. Eu sou a Flávia, tua amiga há umas boas décadas. Sou uma pessoa, eu diria, obsessiva pelo que eu amo, pelo que eu gosto. Me entreguei à causa dos direitos humanos. E esse tem sido, eu diria, o meu chamado de vida, meu propósito. Cursei a PUC, fomos colegas de classe, depois fiz meu mestrado na PUC, meu doutoramento na PUC, pude preparar meu doutoramento na Harvard Law School, voltei para Harvard umas 3 vezes para realizar estudos específicos, inclusive em 2018 como Lehman Visiting Scholar no David Rockefeller Center for Latin American Studies. Também pude realizar sabáticos acadêmicos em Oxford e por 13 anos consecutivamente, salvo este pandêmico, no Max Planck Institute. Então, eu acho que eu sempre, na minha vida, aliei a acadêmica, esse sabor pelo saber, com a minha vida profissional, como professora, como procuradora do Estado, estou licenciada sem vencimentos no momento, com uma atividade também no âmbito internacional, como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também integrei na ONU a UN High Level Task Force on the Implementation of the Right to Development por 4 anos, integrei a um grupo da OEA, que fazia o monitoramento de São Salvador. Então, acho que na minha trajetória acadêmica e profissional, sempre aliando, o vértice sempre foi a luta e a defesa dos direitos humanos. Acho que esse é o ponto, aí é o meu alicerce existencial. E Flávia, como você tem uma carreira internacional, não tem outro nome para isso, eu vou pedir para as pessoas que estão entrando e se puderem também se manifestarem, dizerem, já que nós estamos falando de internacionalidade, de onde elas são. Por exemplo, teve um rapaz que já escreveu que é de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Então, se as pessoas quiserem falar, só depois a gente passa isso para a Flávia. Flávia, primeira vez que eu lembro de você cruzando com o tema direitos humanos
eu vou ter que falar o ano, cada um deduz a idade como quiser. Foi em 1987, quando você foi, ainda não graduado em Direito, como eu também não era ainda, você foi num congresso, salvo engano, na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Costa Rica. E eu lembro quando você voltou, eu virei assim, Flávia, me conta, como é que você soube disso? É importante lembrar, neste momento, que não havia internet naquela época, muito menos telefone celular. E a Flávia me disse, havia 2 vagas. Eu soube, eu me candidatei e eu peguei uma vaga. A Flávia já tinha, então, em 1987, então essa é a primeira lembrança que eu tenho sua, Flávia, cruzando com o tema direitos humanos. A partir daí eu quero saber, por favor, eu gostaria de saber como esse tema internamente foi se desenvolvendo, não só em termos intelectuais em você, como você já resenhou rapidamente para nós agora, mas especialmente como isso, enquanto ser humano que somos todos, isso foi se desenvolvendo dentro da Flávia Povesan. Olha, esse é um convite para eu mergulhar aqui, fazer viagens existenciais, lembrando da graduação em que eu pude participar desse curso oferecido pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos, em São José da Costa Rica. Eu, à época, colaborava com a Comissão Justiça e Paz, a convite do Marco Antônio Barbosa, isso há muitas décadas atrás, já me iniciava aí na militância de direitos humanos. E eu sempre tive essa, quando eu leio sobre expectativa de vida, sempre tenho a régua em mãos, digo, bom, a expectativa de vida das mulheres na América Latina, em geral, é 85 anos. O que eu vou fazer com esse tempo? Nós somos, temos uma limitação de tempo e espaço, de que maneira deixar uma contribuição. E outro dia eu li algo muito valioso para mim, não viemos para salvar o mundo, viemos para servir ao mundo. De que maneira servir ao mundo e deixar uma contribuição, uma pequena contribuição, claro, temos muitas limitações e muitas potencialidades. Também acho que eu sempre fui uma otimista, sempre vi o copo meio cheio, se está vazio, está cheio de ar, e creio que a esperança é a força motriz, como também a determinação. Determinação, quando nós acreditamos, confiamos numa causa, de que maneira poder contribuir com ela, e tendo visto o contexto no qual nós nos inserimos, o mandato transformador da Comissão Interamericana tem por incidência a região mais desigual e mais violenta do mundo, que é a América Latina. Então, qual será a nossa contribuição nesse cenário para que todos sejamos livres, iguais, em dignidade, direitos e respeito? Acho que essa é a minha grande causa. Então, pelo que você me disse agora, Flávia, e dessas últimas frases que você mencionou, há 2 valores aí muito fortes, norteadores das suas condutas, pelo menos nesse campo profissional, pessoal, no ponto que os dois âmbitos se cruzam, né? Que é o valor esperança e o valor determinação. Por favor, se você achar que eu estou equivocado em alguma conclusão, à vontade para me corrigir e me interromper. Nós não temos vivido momentos de muita esperança, e eu não estou falando politicamente, eu estou falando historicamente. Apesar de que eu, Marcelo, e também o Cesário, temos uma visão bastante otimista de crença positiva no ser humano. Dentro de você ver isso sobre o seu ponto de vista do mundo, o copo meio cheio, como que você transforma isso em ações positivas para um coletivo todo? Para todo um coletivo, para uma coletividade abstrata, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de direitos humanos e não de direitos humanos individual do Marcelo, da Flávia, apesar de, obviamente, também abrangerem todos os indivíduos. Olha, eu teria 3 reações à sua reflexão. A primeira, voltando à nossa reflexão anterior, uma frase que eu também gosto muito é que nós temos que viver uma vida na qual nós nos reconheçamos, né? Que ao final nós possamos olhar para trás e nós possamos nos ver refletida, a nossa pessoa refletida nas escolhas que nós fizemos. A minha segunda reflexão é que eu tenho essa convicção de que tudo é um construído, nada é um dado. Os direitos humanos não são dados, a democracia não é um dado, a nossa vida, nós estamos... Guimarães Rosa já dizia, nós nos fazemos dia a dia, nós nos reconstruímos dia a dia.
Então, eu tenho esta visão dinâmica, esta visão dinâmica, esta visão aberta da vida, que se transforma e que se retransforma e que se inventa e que se reconstrói e que se reinventa. E eu creio, ainda que, não é, e a luta por direitos aponta que nós temos luzes e sombras, avanços e recuos, tal como a nossa vida, não temos nada linear. A vida não é matemática, não é? Temos avanços, recuos, ups and downs. Mas no campo dos direitos humanos, há alguns autores, e eu citaria dois, a Steven Pinker, no seu último livro, publicado no passado, professor da Harvard, em que ele diz... Ele é aquele autor que ele é australiano, não é? Exato. Ele faz um Ah, o apelo Steven Pinker. Enlightenment Now, e traz aqui um chamado para a razão, para o humanismo e para a transformação e também para a ciência, mostrando com base empírica como nas últimas décadas nós caminhamos. Há muitas trovoadas e tempos pandêmicos exacerbam, acentuam as desigualdades estruturais que nós vivemos. Mas há razões empíricas para a esperança. E uma querida amiga, que é a Catherine Sinking, com quem eu estive muitas vezes, quando vivi em 2018 em Cambridge, e ela também tem um excelente livro, ela é professora da Kennedy School, chamado Human Rights, The Essence of Hope, e também trabalha com base no empirismo, dizendo, por exemplo, eu sou relatora e tenho a honra de ser a relatora regional para os direitos das pessoas LGBTI. Ainda, nós temos 70 países, quase 70 países no mundo que criminalizam práticas homossexuais. Mas, se nós avaliarmos lá atrás, cada vez mais nós temos esta tendência da não criminalização. Nós temos uma tendência, por exemplo, se nós tomarmos o número de países na década de 70 que aplicavam a pena de morte, hoje esse número cada vez mais é menor. Então, nós temos dados empíricos, o empoderamento das mulheres. Claro que nós temos um longo horizonte à frente, mas hoje, passo a passo, são lutas emancipatórias que apontam a um horizonte promissor. Então, acho que nós temos, eu gosto dessa frase, razões empíricas para a esperança. Nós temos razões empíricas para a esperança, mas é fundamental sempre ter o contexto da realidade e, com base nesse contexto, avaliar quais são as estratégias, não é, para que transformações sociais sejam logradas. É muito interessante como, de novo, você traz então a frase dessa autora, sua colega, onde você cita razões empíricas para a esperança. De novo, você está usando a palavra esperança, onde antes de você citar essa autora, eu já tinha identificado naquela sua frase o que é que te move, o que é que tem te movido nos últimos 20, 30 anos na parte profissional, você me cita a esperança. Flávio, eu quero dar um passo atrás, ou um pouco mais simples na minha pergunta agora, porque nós temos várias pessoas que são juristas que estão nos assistindo. Nós tivemos gente que já se manifestou em Campinas, São João da Boa Vista, São Paulo, entre outras cidades, apenas para nomear. E existe uma falta de conhecimento sobre o conceito exatamente técnico do que seria e do que são os direitos humanos. Então, queria que você me explicasse, nos explicasse, como se eu fosse uma criança que consegue entender o que são os direitos humanos e qual a importância deles, porque existem muitas falas deturpadas sobre essa quase expressão de direitos humanos e que, na verdade, são ditas também por seres humanos, essas falas. E essas pessoas que deturpam esse conceito, que eu quero te ouvir, não percebem que estão falando delas mesmas quando deturpam esse conceito. Professora, doutora Flávia, agora sim eu coloco os seus títulos, porque me coloco na posição de aluno. O que são os direitos humanos? Veja, eu concordo com você, Marcelo. Primeiro, duas reações aqui. Primeiro, que há um preconceito. Há uma narrativa que traz uma visão distorcida, pré-concebida, preconceituosa dos direitos humanos, aquele velho chavão, direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos são direitos dos humanos, isso que eu ouço de forma muito constante. E é por isso que é tão importante, é tão fundamental nós termos uma narrativa que seja capaz de evidenciar esse caráter emancipatório com base em 3 alicerces.
os direitos humanos, primeiro, são direitos de todos. Segundo, a base, o fundamento dos direitos humanos está na dignidade inerente a todo e qualquer. Ninguém é maior ou menor. Todos somos livres, iguais em dignidade e direito. Portanto, a dignidade que é um valor intrínseco a todo e qualquer ser humano. Ou seja, a dignidade não é um valor extrínseco que depende da minha raça, da minha cor, da minha orientação sexual, da minha nacionalidade. Toda e qualquer pessoa tem um valor infinito que é a sua humanidade. E a dignidade honra este valor da humanidade. Hannah Arendt, que é outra autora que eu adoro, ela diz: a diversidade existencial é algo que nos une. Ou seja, hoje nós temos quase 7 bilhões no planeta, mais de 7 bilhões, todos únicos e diversos. Dos que existem hoje, dos que existiram no passado, dos que existirão no futuro. Cada um tem a sua trajetória na unicidade e diversidade existencial. Então, isso nos faz perceber o valor da dignidade. E, de quê? Aí vem a visão integral dos direitos humanos, envolvendo os direitos civis e políticos clássicos, como o direito à vida, a questão das liberdades de pensamento, de expressão, de religião, de ir e vir, a nacionalidade, direitos políticos, a proibição da tortura, da escravidão, como também direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, como é o direito à saúde, à educação, ao meio ambiente, à cultura e novos direitos que emergem. A semana passada, na Comissão Interamericana, nós lançamos um comunicado demandando dos estados que tomassem medidas emergenciais para assegurar o direito humano à internet. Então, veja, em tempos que interessante. Em tempos pandêmicos, a internet significa muito. Significa estarmos aqui, uma conexão. Significa a minha filha estudar no homeschooling de manhã. Ou seja, o direito à educação hoje está condicionado ao acesso à internet, dentre outros direitos. E aí você tem todo o debate sobre o acesso à internet, as brechas digitais, as desigualdades digitais, por exemplo, que sofremos nós, mulheres, povos indígenas na região, povos afrodescendentes. Também trabalhamos na comissão, há 2 semanas atrás, o direito humano ao luto em tempos pandêmicos. Ao luto? Ao luto. Não é? Nós temos um direito essencial, é um direito sagrado de honrar os nossos entes queridos. Então, de que maneira também demandar dos estados que assegurem o direito ao luto. Então, o que eu quero aqui apontar é que há novos temas que emergem na agenda contemporânea dos direitos humanos. Então, nós temos a Declaração Universal, que prevê em 30 artigos, em 48, como resposta às 2 guerras, como resposta à barbárie totalitária, o que em 48 se entendia por mínimo ético e irredutível, mas em 2020 a declaração já fez aí, não é, tantas décadas aí de aniversário, nós temos que ter a visão dinâmica, aberta, evolutiva, perceber as novas pautas que emergem hoje. Olha, eu só posso balançar com a cabeça enquanto você fala, porque você está preenchendo minha alma, meu espírito e meu intelecto. E você sabe que nós dois sempre tivemos, você seguiu por essa carreira, nós tivemos, mas nós também tínhamos já esse olhar para o outro, ainda que não academicamente, como você percorreu. Então, as suas palavras me tocam não como apenas uma pessoa que está te entrevistando e que também luta pela prosperidade de todos nós, de todos os seres humanos, mas especialmente no caminho. Claro, isso me faz lembrar de alguns obstáculos que eu, Marcelo, enquanto ser humano, também sofri, e você participou de alguns deles, que não é aqui a nossa terapia em conjunto. Então, Flávia, direitos humanos, você falou que direitos são direitos para todos, independente de qualquer característica que nos diferencie, e graças a Deus essas características nos diferenciam, e também o direito humano, o pilar da dignidade do ser humano. Você sabe, eu queria fazer uma reflexão, se você me permite crescer um pouco sobre o que você me disse, que você me provocou. Na nossa atividade, eu vou só falar rapidamente do que nós fazemos para poder justificar a minha fala, que Cesário e eu provocamos a prosperidade nas pessoas, por isso a nossa live com a Flávia hoje tem o nome de Prosperidade e Direitos Humanos. Nós sentimos que as pessoas não têm autorização de serem o que são. E por isso elas vão se limitando em qualquer campo da vida,
você citou o campo LGBTI, e não é só exclusivamente na questão da orientação sexual, mas também na visão de o que eu posso ser enquanto ser humano ou o que eu acho que os outros me deixam ser. E é aí que o nosso tema como prosperidade se alinha ou se cruza, ou anda em paralelo, ou são irmãos gêmeos do tema direitos humanos, porque foi esse o que nos provocou a te convidar para esse banquete de sabedoria, de vida, e é verdade, eu falo isso com muito orgulho, de poder partilhar, de conhecer você e ter você conosco hoje. Eu queria que você desse para a gente algumas reflexões. Antes disso, me desculpe, eu quero saudar as pessoas que estão falando aqui com a gente. Você me permite falar um pouquinho com elas, Flávia? Excelente. Ok. Não é? Vamos lá. Tem muita gente falando. Concordo plenamente contigo, Ana Luísa. Parabéns pelo posicionamento. Que aí teve a Ana Luísa que falou sobre os advogados que deturpam o conceito de direitos humanos. Aí a outra colega também falou. Muita gente batendo palmas para você. O César Lavoura, que é um ex-estagiário, nosso colega já há bastante tempo, que se dedica ao direito de inclusão das pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com deficiência. Nossos colegas de turma também da PUC. Muita gente, Márcio, Eliana, a Débora, Maceió, Lagoa, enfim, Rio de Janeiro, Porto Alegre. É uma coisa bem internacional mesmo, né? Depois a gente pode pensar em fazer uma live em espanhol, tá, Flávia? Para a América falando em espanhol, a gente pode pensar nisso. Como você alinha, cruza, compara, como é que você costura esses dois conceitos, prosperidade e direitos humanos? Que é onde eu parei. Eu vejo aí que o centro está no direito de ser, ou seja, eu reputo esse o maior direito que alguém pode ter, o direito de ser, de exercer as suas potencialidades de forma livre, autônoma e plena, sem as amarras, sem as anarquias, sem as hostilidades, sem o padrão discriminatório, de violência, de injustiça. E ver no outro, empaticamente, um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito. Portanto, aí eu vejo que há um diálogo muito intenso entre a prosperidade e os direitos humanos, porque a prosperidade demanda a plenitude dos direitos humanos, demanda o direito de ser, o direito de sonhar, o direito de existir com dignidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente saudável, equilibrado. Então, eu vejo que há uma grande, eu diria, um intenso diálogo, uma interface. A prosperidade requer os direitos humanos. Vejo que há uma relação quase que simbiótica. Não há direitos humanos sem prosperidade e tampouco há prosperidade sem direitos humanos. Perfeito, perfeito. É possível. E quero deixar um beijo muito especial nesses amigos queridos, sejam os da PUC, sejam da escola. Eu vejo aqui amigos e amigas também do colégio e de luta por direitos. Dizer que é uma alegria poder estarmos aqui nesse espaço virtual. Então, você vê, não poderia chamar de sinônimo, obviamente, prosperidade e direitos humanos, mas você vê uma ligação quase de irmãos gêmeos não idênticos nascidos no mesmo parto? Exato, exato. Acho que essa seria uma boa expressão. Né? Me ocorreu agora, para ser bastante sincero, ela me ocorreu agora. Dentre as várias atividades que você atua, aonde você sente que a prosperidade, já que ela é irmã gêmea bivitelina dos direitos humanos, onde a prosperidade ela ocorre menos, onde há um campo ainda mais inexplorado, ou menos respeitado, ou menos desenvolvido. Eu queria que você compartilhasse conosco agora, depois que a gente explicou os conceitos que a gente tem sobre você, explicou os conceitos sobre direitos humanos para as pessoas que estão conosco e tal, da sua experiência, porque, Flávia, você tem acesso a um número de informações que não chega para nós. Você tem acesso a um número de experiências, de fatos, que não chegam para nós. Muitas pessoas que moram em São Paulo e que são privilegiadas financeiramente não sabem, nós não sabemos o que acontece no mundo. Claro que eu não estou pensando aqui que você desvele alguma
questão profissional, que não é o caso, mas que você possa compartilhar as suas experiências, as suas vivências, os logros, os progressos, as conquistas que foram feitas dentro da sua carreira. Veja, eu acho que essa é uma grande pergunta. Aonde falta prosperidade? Eu acho que falta prosperidade quando nós vemos injustiça, quando há desigualdades estruturais, como é a exclusão e a desigualdade e a discriminação. Então, nós vivemos num pedaço do planeta em que, por exemplo, 25% das pessoas não têm acesso à água potável. Então, o que significa isso? Isso que eu acabei de pegar com essa simplicidade. 1/4 da população da América Latina não tem acesso à água potável, no momento em que nós vivemos uma pandemia que exacerba essas desigualdades. Como não há vacina, tão pouco tratamento, nós temos que lavar as mãos, o distanciamento social e uso de máscaras. Fique em casa. Ah, mas não tenho casa. Então, veja, aí 30% vive na pobreza, 11% na pobreza extrema, 53% no trabalho informal. Na Bolívia, sou relatora na Comissão Interamericana para os Estados Unidos, Bolívia, Jamaica e Panamá. Na Bolívia, nós temos aí 70% da população no mercado informal. As aulas na Bolívia, o ano letivo foi antecipado para o começo de agosto, pela falta de acesso à internet com relação aos povos indígenas e população campesina. Então, eu creio que a desigualdade, ela viola aí a pobreza, a desigualdade é uma violação em si mesmo, direitos, mas impacta outros tantos direitos. Então, essa falta do mínimo para uma vida com dignidade. E a discriminação também. A discriminação me causa profunda dor. E há uma autora, que é a Martha Nussbaum, que diz, olha, o poder dos direitos humanos está aí, quando você é capaz de sensibilizar pela dor do outro. E permitir que essa dor seja uma força motriz para transformar realidades. E o meu trabalho, de verdade, nós lidamos dia a dia, violações de direitos humanos não quarentena, de segunda a domingo, com a dor do outro, com o sofrimento da tortura, execução sumária, racismo, sexismo, homofobia. Ou seja, é o que nos chega diariamente, todos os dias, por medidas cautelares, quando há urgência, gravidade, danos irreparáveis, podemos salvar vidas, pelo sistema de casos, quando nós nos pronunciamos, quando há reuniões com a sociedade civil, em suma. Então, este é um ponto. E a questão da discriminação. Né? Pessoas que têm os seus direitos violados por serem quem são, por serem mulheres, sofrem a violência de gênero, são vítimas de feminicídio, por serem LGBTI, sofrem a homofobia, a transfobia. Algo que me deixa chocada é saber que na região, por exemplo, a expectativa de vida das mulheres trans é de 35 anos. Ao passo que a minha expectativa de vida é de 85 anos. Como assim? Em que medida a intolerância é capaz de roubar mais da metade de uma vida? A violência e a intolerância transfóbica. Aqui há representantes que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Também, o que é fundamental é tecer pontes culturais, remover obstáculos para que essas pessoas com deficiência possam exercer com autonomia a sua dignidade. Povos afrodescendentes, tivemos reuniões muito duras com a sociedade civil norte-americana, no caso de George Floyd, lançamos comunicados. Ou seja, isso... Você poderia contar o que foi esse caso, rapidamente? Se for público, né? Que ocorreu nos Estados Unidos e que teve esse impacto mundial de lançar o termo racismo na ordem do dia, quando George Floyd foi morto por asfixia. Ele dizia, I can't breathe, I cannot breathe. E ele repetiu isso, eu não posso respirar. Inúmeras vezes. E hoje até, na aula na PUC, virtualmente, uma aluna dizia de um referencial teórico que está demandando hoje, está sustentando o direito universal à respiração. Todos nós temos direito a respirar. Então, o padrão discriminatório, quer dizer, por que George Floyd morreu asfixiado? Em razão da cor da sua pele, simples assim. Quer dizer, não foi pela sua conduta. Então, nós temos pessoas que são vítimas das mais terríveis barbaridades, atrocidades, crueldades, por serem quem são, pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual, por serem mulheres, por serem crianças.
o ocorrido aqui no nosso Brasil, não é, na semana passada. Então, a comissão tem um olhar muito sensível a essas pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Pessoas idosas, povos afrodescendentes, indígenas, a comunidade LGBTI, migrantes, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Então, nós demandamos do Estado um olhar reforçado, uma proteção reforçada, porque essas pessoas sofrem um padrão histórico, estruturante de discriminação, violência e exclusão. Eu quero te provocar novamente, porque, claro, você está falando de estados nacionais, países, e nós estamos falando de um conceito que é direitos humanos, e que nós todos concordamos, imagino, com o que você está falando, com os conceitos, teorias e estudos. A minha pergunta é o que, saindo um pouco do foco de política pública estatal, e indo um pouco para a ação nossa de cada dia. Eu percebo, compartilhando experiências com você, que existe um distanciamento entre o que é dito na academia lato sensu, eu estou usando esse termo, em qualquer estudo, independente do nível de graduação dele, e existe uma falta de conexão, às vezes, num impacto de fazer com que um ser humano mude profundamente de atitude. O que você imagina que poderia ser feito, construído? Que ponte é essa que, no meu ponto de vista, ainda não está construída entre a teoria, eu estou chamando isso de tudo de teoria, claro, com muito respeito, e a mudança fática de realidade? Se você mesmo mencionou que havia X países, acredito que você tem um alto número de países, 70 países, que criminalizavam orientação sexual não heterossexual nas Américas, no mundo, e isso já caiu bastante. O que falta, qual é o caminho que nós, eu, Marcelo, Cesário, Fernanda, as pessoas que estão conosco, o que elas podem fazer para conseguir construir uma realidade mais humana, de respeito, de dignidade, de tolerância e admiração pelo outro ser o que ele é? Marcelo, eu acredito muito nos exemplos práticos, não é? Até como mãe, a criança aprende com exemplo, você tem coerência pela sua trajetória e pelo seu exemplo. Creio que nós temos limites e potencialidade, até com relação a lidar com o direito. Acho que quando eu comecei com você o estudo de direito, eu tinha quase que aquela visão onipotente do direito, aí cai no outro extremo da impotência do direito. Eu creio que o meio caminho é o caminho que hoje eu adoto. Acho que sempre há potencialidades que nós temos que identificar e explorar no bom sentido e limitações que nós temos que superar. E creio que os gestos, a nossa atuação no dia a dia faz toda a diferença. O modo pelo qual eu trato o outro. E tem que tratar o outro, o mais vulnerável, da mesma maneira que o mais poderoso. Ou seja, no Estado de Direito ninguém está acima da lei nem abaixo dela. E todos merecem respeito e consideração. Eu acho que no dia a dia, nas relações mais cotidianas, tratar o outro com respeito, com consideração, dos mais vulneráveis aos mais poderosos, né, de uma forma republicana, eu creio que isso já é um avanço notável. Porque nós vivemos hoje uma sociedade esgarçada com o discurso do ódio. Não só no Brasil, mas também em outros países, Bolívia, Estados Unidos, países que eu sou relatora na OEA, vivem esses processos em que parece faltar um common ground. Parece que o que nos separa chega a ser mais forte do que o que nos une. E é muito importante nós encontrarmos esse common ground. Nós temos um projeto de nação, um projeto de país que seja baseado numa sociedade mais justa, mais prudente, mais resiliente, mais sustentável, mais feliz, mais pacífica. Então, nós temos que, eu creio, enfrentar o discurso do ódio. E há um professor, inclusive da Harvard, Kassenstein, que publicou um livro chamado Republic, em que ele diz: as redes sociais hoje, não que elas sejam o fator que causam a polarização, mas alimentam, porque nós nos unimos a quem pode nos dar eco, os nossos grupos de WhatsApp, etc. Então, é muito importante. Eu aprendi, se há uma lição valiosa que eu aprendi no mandato na OEA,
é que os regimes autoritários, o primeiro passo adotado é calar o dissenso, é criminalizar a divergência, é asfixiar a liberdade de expressão e o pluralismo. E aprendi isso com Venezuela, aprendi isso com Nicarágua, aprendi isso com Cuba. Então, os primeiros passos são esses, porque um déspota não consegue ser sustentável no seu projeto de poder se houver aqueles que pensem, aqueles que reflitam a crítica social, que sempre é fundamental. Então, eu sou uma pessoa hoje, sempre, mas hoje mais do que nunca, que valoro a diversidade, o pluralismo, as divergências, que nós possamos ter a ferramenta do diálogo e o potencial emancipatório do diálogo. Porque se ele é verdadeiro, ele nos toca, ele mexe conosco e ele tem o potencial de transformação, como lembrava a Gadamer. Quer dizer, o diálogo é o caminho para que nós cresçamos juntos, cada um na sua individualidade e como coletividade. Exato. Eu acho que o caminho é o diálogo. O caminho... Agora, eu lia recentemente, hoje mesmo, que há uma pesquisa que aponta que nós interrompemos, em geral, a pessoa interrompe a outra nos primeiros 17 segundos de uma conversa. Então, eu creio que é o momento também de desenvolver a escutativa. E desenvolver a escutativa que se faz tão ausente em ambientes extremamente polarizados. Quando cada um, no seu fundamentalismo próprio, seja religioso, seja político, entende possuir uma verdade e quer converter o outro. Então, num projeto quase que expansionista. Então, eu sou uma crente no diálogo. Eu realmente defendo o diálogo como esse instrumento que é capaz de fortalecer o de common ground. Você sabe que você disse sobre preconceitos, limitações sobre a visão dos outros, etc. E aí eu vou trocar um pouco, me permitir compartilhar um pouco que nós vivemos com os nossos clientes, que honradamente nos dão a oportunidade de provocar a prosperidade deles também. Muitas vezes, Flávia, eu sinto que nós não temos noção do que nós vulgarmente chamamos de preconceitos. Nós não sabemos as nossas oposições de forma consciente, e eu falo isso consciente de um jeito muito profundo, de um modo muito profundo, não consciente só intelectualmente. Por exemplo, né, pegando grupos específicos, pessoas com deficiência, mulheres, negros e etc. Teoricamente, nós todos aceitamos e sabemos e aderimos a esse seu belíssimo discurso e aos estudos. No dia a dia, nós nos pegamos cometendo gafes comportamentais, que depois, se formos rever, nós não faríamos o que fizemos. Então, o que eu sinto é que um trabalho de autoconhecimento, se me permite uma contribuição para aumentar ainda mais a nossa reflexão, um trabalho de autoconhecimento faz com que nós percebamos o quanto nós somos limitados enquanto seres humanos, o quanto essa limitação nos impede o desenvolvimento, até mesmo em nível pessoal mesmo, não em nível coletivo. Eu percebo, por exemplo, frases de clientes dizendo, entre outras coisas, eu não sou capaz, isso não é possível, isso não é para mim. E até mesmo, às vezes, falando na questão financeira. Então, é interessante, e não sei se isso também os advogados, classe a qual você e eu pertencemos, perdão, às vezes somos um pouco mais limitados, tendo em vista o inúmero contato com normas e regras que nós temos. Então, eu queria que você desse a sua opinião, a sua reflexão sobre essa colocação que eu coloquei agora, que eu realizei agora. Eu sinto, o Cesário sente, que falta autorreflexão, autoconhecimento, para a gente poder perceber, ok, uma pessoa, vou pegar um exemplo hipotético, me permitam, isso não tem nada de politicamente correto ou incorreto, apenas para explicar o que eu estou colocando. Uma pessoa cadeirante. Eu quero contar um exemplo. Me dá 2 minutinhos, por favor. Uma vez nós estávamos sendo assistentes no curso de formação em coaching, onde o Cesário e eu estávamos. E havia um cadeirante. Esse cadeirante pertencia ao estereótipo bem-sucedido, homem, branco, forte. E eu estava segurando a porta do elevador para ele, e ele deu a ré, e eu perguntei, você tem carta?
Ele falou assim, tem. Eu falei, espero que não faça tanto tempo que você tem a carta. Ele falou, faz 8 anos. Ou seja, ele era um homem que nasceu com toda a mobilidade, e teve um acidente, me conta depois, de moto, e ficou cadeirante no estado de uso de cadeira de rodas. A visão de uma pessoa... Aí eu perguntei para ele rapidamente, eu falei, me desculpe eu te perguntar, eu quero... Isso foi lindo, essa experiência, eu não tenho o nome dele, mas eu gostaria muito de ter contato com ele. Eu perguntei para ele, você se importa que eu te ajude? Ele falou, hoje não. Mas quando eu tive o acidente, eu queria provar para todo mundo que eu era o mesmo de sempre, especialmente para os meus filhos. Eles moram aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Depois ele me disse, eu percebi que quando eu negava a ajuda dos outros, eu estava atrapalhando os outros. Hoje em dia eu aceito qualquer ajuda. Eu aprendi enormemente com esse cara, com esse rapaz. Eu estou te contando esse exemplo porque nós temos que nos trabalhar, e é isso que eu quero te ouvir agora, essa auto-reflexão, aonde é que a realidade que é diferente de mim me pega, me incomoda, ainda de um nível não perceptível, não consciente. Eu achei fantástico aqui o que você trouxe, Marcelo, e eu compartilho essa mesma percepção. O que é fundamental nós tecermos essa viagem dentro de nós mesmos, né? Desnudarmos as nossas preconcepções, os nossos preconceitos. Agora, isso se faz mais facilitado quando nós convivemos com a diversidade. Quer dizer, seguramente ter convivido, ter tido este momento com essa pessoa que tem a sua própria identidade e a sua vulnerabilidade, fez com que você tivesse uma sensibilidade nesse diálogo, compreender o outro. Então, por exemplo, nós estamos na comissão pautando muito a questão étnico-racial. No Brasil, além de outras dívidas, eu digo como professora que sou da PUC, hoje nós temos o ProUni, que permite uma diversidade maior, mas o que é importante nós lidarmos e conviver com o outro na sua diversidade étnica, de orientação sexual, de nacionalidade, de religião, que isso nos engrandece como ser humano, amplia a nossa caixa. E eu digo isso porque você falou algo muito importante. Nós, no direito, o nosso ensino é muito dogmático. É a floresta das normas, marco normativo, e artigo X, e artigo Y. Então, eu creio que o ensino jurídico, em geral, ele adota já uma metodologia tradicional, que era discursiva, que é dogmático, é você repetir e não refletir. E hoje, cada vez mais, nós temos case studies, ou seja, temos uma pedagogia ativa, think out of the box, busque com criatividade, com inventividade, resolva problemas concretos. Então, hoje há uma pedagogia muito distinta da pedagogia tradicional, que nos ensinava a não pensar, né? Em geral, salvo exceções, a metodologia era pense dentro dessa caixa. E hoje nós temos um outro movimento, pense fora dessa caixa, tente achar soluções com inventividade, com criatividade, com resiliência, com empatia, enfrentando problemas da realidade, encontrando soluções, então, com colaboração, com participação. Então, também aí eu vejo eu diria, essa preocupação até de uma metodologia, uma pedagogia que permita um saber mais crítico, mais ousado, mais aberto, mais emancipatório e que possa lidar com o humano na sua diversidade. Acho que esse é um ponto central. Todos nós aprendemos com os humanos e humanas na sua diversidade. E isso nos faz seres humanos melhores. O que você nos disse agora, então, me veio à mente, então, é uma conexão com a própria autenticidade. É como se nós tivéssemos... Eu acho que com a autenticidade e com a alteridade. Ver no outro, não é, quem ele é, quem ela é. E aí eu te pergunto, unindo esses dois termos que eu coloquei, você uniu com a alteridade.
Você acredita que a partir do momento que eu percebo quem eu sou e eu me dou o direito a ser quem sou, é claro que nós estamos falando sempre em respeito a uma vida em sociedade e não uma coisa ilimitada dentro de uma vida em sociedade, vivemos em sociedade. Você acredita que a partir do momento em que eu me percebo enquanto ser humano, me conecto com a minha essência, no sentido de autenticidade, eu tenho, consequentemente, maior probabilidade de respeitar a alteridade? Eu estou ligando, então, autenticidade com alteridade. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque todos nós temos um mar de complexidades, não é? Um mar de potencialidades, de fragilidades. O autoconhecimento permite tocar nessas esferas das nossas fragilidades, dos nossos medos, dos mistérios, das buscas, das frustrações, dos sonhos. Ou seja, eu acho que todo esse repertório, quando nós tocamos, não é? E nos permitimos chegar a esse grau de profundidade, nós conseguimos captar o que é a humanidade. O que é a humanidade em mim mesma e o que é a humanidade do outro. E aí eu acho que a autenticidade e a alteridade tecem essa bela ponte. Você sabe que também, para compartilhar exemplo com vocês, nós já tivemos clientes em que queriam, por exemplo, coisas até relativamente simples, que um pode pensar assim, que queria construir uma conta de fotografia no Instagram e a pessoa era da área jurídica. E essa pessoa, essa cliente, ela não se dava o direito de fazer esse ato porque ela pensava, eu não sou fotógrafa e o que será que vão pensar de mim quando eu colocar que eu sou o nome X fotógrafa? Ou seja, o nível de não permissão, ele é altíssimo. Ele é muito profundo. De outro lado, nós temos também... É muito interessante, me permitam um outro parênteses, que dos nossos clientes, a forte maioria são mulheres. E aí eu faço uma autocrítica, porque eu pertenço ao gênero masculino, da falta de autopermissão dos seres humanos pertencentes ao gênero masculino, de não se questionarem enquanto valores próprios. E aí eu quero fazer uma mensagem para os homens que estiverem nos ouvindo, eu quero depois ouvir você sobre a masculinidade. Eu quero dizer uma mensagem, e uma vez eu disse isso para uma colega nossa, Flávia, eu falar uma coisa que é quase dramática, eu falei isso para a Cláudia Galvão, né, nossa amiga que morava na época em Botucatu, e eu virei para ela e falei assim, você quer saber de uma coisa? Porque o dia que eu morrer, quem vai estar naquele caixão sou eu. Ninguém mais. A vida é minha. É por isso que eu faço o que eu faço. E eu estou usando agora o elemento morte só para que a gente poder, e aí especialmente para os homens, gênero masculino, para a gente poder perceber a nossa finitude e perceber que a gente deve viver o máximo da nossa essência quando a gente encontra e se respeita. Então eu queria te compartilhar esse meu pensamento e queria te ouvir agora sobre a limitação que nós, homens, gêneros masculinos, colocamos sobre nós mesmos. Bom, é difícil, acho que é uma questão tormentosa e difícil, eu vou dizer do que Você quer pular essa, Flávia? Não, de jeito nenhum, é uma questão para nós aí pensarmos alto. E eu concordo com você, os dois atos principais da nossa vida, o nascer e o morrer, são atos solitários. Nós chegamos e aí desenvolvemos a nossa trajetória, tecendo essas conexões com a nossa bagagem, né, com as idas e vindas, com as lágrimas, com os sorrisos. Mas o que eu vejo, e aí eu concordo com Simone de Beauvoir, quando diz ninguém nasce mulher, se torna mulher, e eu faço analogicamente esse mesmo raciocínio. O que há de papéis sociais construídos. Então, houve essa dicotomia, essa separação, que fez com que, por décadas, as mulheres ficassem confinadas ao ambiente doméstico, ao mundo do privado. Ao passo que os homens, à esfera pública. E cada vez mais o que nós vivemos hoje é essa democratização por parte de nós, mulheres. Nós estamos chegando na esfera pública, cada vez mais passo a passo. Eu lembro, Marcelo, não sei se você se lembra, a primeira aula de Direito Civil que nós tivemos. Com o nosso querido Ferriani.
Exato. Vigente era o Código Civil de 1916, Sim. ainda. Eu lembro do seminário que perguntava sobre o estudo da outorga uxória, que era a autorização que as mulheres tinham que obter para realizar atos da vida civil. Mulheres casadas eram relativamente incapazes até a década de 60. 1962. Exato. Então, a minha conclusão é que nós, mulheres, estamos chegando. E eu trago 2 episódios. A minha mãe fez PUC, direito. Ela Que dizia, legal. de 70 pessoas, éramos 2 mulheres. Eu, hoje, como professora, vejo, nós chegamos. Nós somos a maioria na graduação e na pós. Estamos também na docência, na pesquisa. Nós democratizamos. Mas os homens não chegaram com a devida velocidade ao ambiente privado. E eu trago uma anedota aqui. Eu lembro que eu leciono há 10 anos na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, no programa de doutorado em Direitos Humanos, e eu sempre gosto de ler o jornal do dia, Clarim, no caso, e tal. Eu lembro, há anos atrás, estava com a Sofia, minha filha, ela tinha, sei lá, 7 anos, e ela diz, olha, mamãe, essa aqui não é a presidenta do Brasil? Eu falei, é. E essa aqui não é? Quem é? Ah, é a presidente da Argentina, na época era a Cristina Kirchner. Você é aqui de baixo, quem que tá? Parece a vovó Lore, uma alemã. Eu falei, ah, essa aqui é a líder da Alemanha, Angela Merkel. Aí a reação dela, aos seus 7 anos, foi, e homem também pode ser presidente? Ou seja, o que os exemplos falam para uma criança, o que a fotografia, a simbologia do estar lá, do conseguir chegar lá. Então, o que eu vejo é que nós teríamos crianças mais felizes, homens mais completos e plenos, se além de estarem na esfera pública, estivessem cada vez mais na esfera doméstica, cuidando também dos filhos, cuidando, dividindo os domésticos. Eu vejo aí um win-win game, quer dizer, todos ganharíamos. E homens poderiam também desenvolver essas potencialidades. Então, eu creio que ainda na nossa região, no Brasil, nós temos aí essas potencialidades amarradas numa cultura que ainda é sexista, machista, ou seja, que ainda aloca aos homens papéis sociais ainda rígidos. Então, aí, mudança cultural, eu creio que a mudança cultural é essencial. E nós temos até um exemplo que me ocorre, que é a Laerte, né? Que era o Laerte, o cartunista, e que a partir dos seus 60 e tantos anos, eu não sei a idade dela, resolveu testar o uso de roupas femininas, depois resolveu ingressar um pouco mais no universo feminino. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, e muito menos conhecê-lo antes, mas é fantástico a admiração que dá ali. Eu tenho uma admiração por pessoas que se dão a liberdade de ser. E eu quero, daqui a pouco, nós vamos ter que, digamos, pouquíssimos minutos. É uma delícia conversar com você, eu acredito que todos estejam também. Essa live, antes, já perguntaram, então, essa live, ela vai para o nosso canal no YouTube. Flávio, me permite só informar os nossos dados, então. Nós temos um canal no YouTube que chama Essa Tal Prosperidade, tudo junto. Também o nosso Instagram, por a conta onde vocês estão acessando, ou pela Flávia. A nossa conta se chama @Essa Tal Prosperidade, e o nosso site é prosperidade.com.vc, prosperidade com você. O que eu quero te dizer, Flávia, é que eu fico abismado, no bom sentido, positivamente abismado, quando eu vejo pessoas libertárias de si mesmas. E uma vez eu tive um parente que me perguntou, queria minha opinião, e falou assim para mim, mas eu quero a opinião sua, era um primo, eu quero a sua opinião como meu primo e não como meu primo coach. E essa mensagem eu quero falar para que as pessoas possam refletir. Eu falei assim, não vai dar. Porque eu tenho 2 alternativas. Ser eu, ter gente que gosta e que não gosta de mim, e não ser eu, ter gente que gosta e que não gosta de mim. O resultado é o mesmo, pessoas que gostam e que não gostam de mim. O preço de não ser eu, que eu também já paguei, posso falar isso aqui em público, eu sei o que é não ser eu. O preço de não ser eu é muito mais caro, é muito mais pesado para a existência de cada um.
Então, essa é a mensagem que eu, e aí eu te passo a palavra para você fazer as suas considerações. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui se manifestando. A Lúcia, a Ilana, a Marta, a Maria Paula, que fez Dante comigo. Um monte de gente que eu peço desculpas por não nomear. O Dimitri Salles, que também já mencionou o carinho por você e por mim. Eu quero agradecer profundamente. Essa live vai estar salva depois no YouTube. Aguardem só alguns dias. Sigam a gente afirma também isso no Instagram. Eu quero te passar a palavra, profundamente agradecido. Você sabe o quanto eu sou grato a você, mesmo. Isso não é para forma, isso não é protocolo. Isso é minha alma falando para a sua alma. E eu quero que você dê as suas palavras para as pessoas que estão assistindo. Qual é a mensagem da Flávia com todo esse caminho percorrido? Eu acho que a minha fala final se une à sua, ou seja, que nós não façamos renúncias existenciais, que nós possamos viver o nosso jeito de ser, exercendo as nossas potencialidades de forma plena, autônoma, corajosa, liberta, que nós possamos servir ao mundo deixando uma contribuição e que nós possamos ser quem nós somos. Acho que essa é o grande vértice, é o mantra que nos une, é essa percepção da autenticidade, do valor infinito de cada um de nós, e que nós possamos, portanto, deixar essa marca. Eu falei que não ia falar de novo. Eu quero passar rapidamente a palavra para as pessoas que estão assistindo aqui. Se vocês quiserem que a Flávia e eu não falei isso com ela, se a Flávia e eu, que nós façamos outros encontros, por favor, digam. A gente quer o feedback de vocês sobre essa live, enquanto a gente agradece profundamente. Flávia, você tem... Eu acho que você não tem... Escrevam aí, gente. Eu acho que você não tem noção do que você é. Me desculpe, mas eu vou tomar a liberdade de falar isso para você. Uma mulher que caminhou o que você caminhou, e você não caminhou por você, você caminhou pelos outros. Nós dizemos que a prosperidade nossa é resultado da prosperidade que a gente causa pelos outros. Então eu queria... mesmo, em nome de todas as pessoas que estão aqui, olha, espetáculo, é maravilhosa, com certeza, quero outra live, o César também se manifestou, Maria Paula, assim, você percebe, temos 1 minuto e 18, e aí eu te passo de novo a palavra, eu falei que não ia passar, mas eu vou passar. Você percebe como o que nos move na vida são os outros. Eu queria que você falasse sobre isso, e aí a gente encerra finalmente. Eu acho que você já disse o que eu pretendia dizer, ou seja, o que nós podemos fazer de significativo, de contribuição, até para salvar as nossas almas. Eu acho que nós, o sentido de plenitude, de prosperidade, está muito nessa intersecção, nesse impacto emancipador, transformador que nós podemos ter. E que nós, reconhecendo as nossas potencialidades, a nossa história, o nosso percurso nesse mundo com tantas luzes e sombras, podemos deixar. Muito, muito obrigado pela sua hora. Você dedicou 1 hora da sua vida para a nossa vida. Isso é verdade. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e essas pessoas também que nos acompanharam, nós profundamente agradecemos a presença e a participação de todos vocês. Flávia, esperamos te ver em breve. Sucesso e que a prosperidade esteja com todos vocês. Até breve. Um beijo e muita gratidão.